Muito boa tarde a todos. Agradeço, antes de mais, à NECRA esta iniciativa de fomentar o tema da intermediação de crédito, tema esse que tem vindo nos últimos anos a criar, primeiro, algumas situações de adaptação, e neste momento, com o Banco de Portugal já a forçar, digamos assim, o, o tema da intermediação propriamente dita, fazer algumas inspeções, depois do decorrido o tempo de adaptação, criando aqui algumas situações que se vão tentando compreender, como seja a referenciação, mas de uma forma geral, estamos todos alinhados e vamos alinhar. Ó, Assim, Duarte, deixa-me só dizer duas coisas antes de mais, para já apresentar-te, ok? O- Temos hoje connosco o Duarte Gomes Pereira, ele é o secretário-geral da ASFAC. Este tema é um tema bastante importante e é um tema atual, para nós a NECR era muito importante e, portanto, escolhemos os melhores para poderem falar sobre o assunto, no caso a ASFAC e no caso em concreto o secretário-geral da ASFAC, que é a Associação de Crédito Especializado e, portanto, é um tema muito importante para nós. Só dar-vos duas notas muito breves que são importantes. Uma, no final teremos uma sessão de perguntas e respostas. O Duarte irá apresentar-vos, falar sobre este tema, um tema bastante atual. No final, juntar-se-á a nós o Tiago Santos, que é o responsável, o nosso responsável na ANECRA por o desenvolvimento de negócios e parcerias, que irá fazer a gestão das perguntas que vocês possam fazer chegar. As perguntas podem nos fazer chegar através ou do número de WhatsApp que vocês podem depois aceder no vosso chat, nós vos vamos enviar, ou através do próprio chat, se quiserem fazer chegar as perguntas através dessa forma. Depois, no final, o Tiago recolhe e colocará as questões ao Duarte. E, portanto, apenas para fazer este breve introdução, que é importante, e mais uma vez, e agradecer a vossa presença. Hoje temos uma casa cheia, completamente cheia, e agradecer muito particularmente também à ASFAC e em particular ao Duarte. Duarte, peço desculpa, passo a bola imediatamente. Ok, força. eu é que peço desculpa e agradeço. Isto, se a distância tem a vantagem de chegar a mais e termos mais interessados, também tem esta desvantagem de não gerir uma sala física. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, pelo convite e pela simpática introdução. Não sei se seremos os melhores, fazemos o nosso melhor, isso pelo menos, e espero bem que possamos ser uma ajuda em conjunto a todos os sócios da ANECRA para que haja aqui um maior equilíbrio e para que não haja surpresas no fim do dia. Agora sim, agora começando com a agenda. A agenda nós vamos basicamente aqui tratar do enquadramento jurídico. Muitos de vocês já o saberão. Eu confesso que não tenho ou não tivemos a capacidade de avaliar no âmbito da assistência. Também não é fácil quem é que já é intermediário de crédito, quem não é, mas pensa ser, quem não é e não pensava ser, e pode ser que depois desta apresentação repense, mas pronto, eu acho que tentámos ser aqui o mais abertos possível, no sentido de tentar abranger e ajudar os que são e os que não são e que pensam ser. Isso, obviamente, depois também com a participação da vossa associação, da ANECRA, terão certamente também todo o apoio. Depois teremos também aqui, de uma forma muito simplista, as necessidades que haverão no âmbito dos pedidos de autorização junto do Banco de Portugal, as obrigações e, não, se não querendo ser pessimista, não querendo assustar, mas a realidade é que existe as sanções possíveis pelo incumprimento, tanto dos intermediários como aqueles que
não sendo, façam atos de intermediação. E depois, onde é que é preciso também cumprir com a legislação do branqueamento de capitais, mas isso vocês já estarão também, diria eu, atualizados, e a questão da formação necessária para que possam exercer a atividade de intermediação. Ora, agora sim, o regime dos intermediários é um regime que entrou em vigor em 2018 através da legislação de 2017, o Decreto-Lei 81C de 217. Até esta data não havia regulamentação para a intermediação de crédito, leia-se a intermediação como uma atividade de vender, chamemos assim, crédito em nome de uma instituição mutuante. Eu daqui para a frente passarei a falar dos mutuantes quando estou a falar dos bancos com que ou com quem os intermediários trabalham. Os bancos são esses próprios que concedem crédito. Vamos concentrar aqui também bastante na atividade de comércio automóvel e o financiamento automóvel também, porque eu acho que é aqui a maioria dos presentes, se não a totalidade, será a agir nesse ano, até nessa capacidade que iremos aqui também falar. Depois existem avisos específicos do Banco de Portugal e instruções que desenvolvem um pouco mais a lei e que referem algumas obrigações específicas da intermediação de crédito. O que aconteceu, voltando aqui só um bocadinho ao passado, quando esta lei entrou em vigor e para que houvesse um período de adaptação, quem já vendia crédito enquanto os comerciantes que vendiam crédito já, ou seja, tinham uma prática de vender, intermediar crédito, a lei deu um período de adaptação de um ano, ou seja, quem demonstrasse que já exercia a prática de intermediação de crédito, até 2019 poderia ter uma inscrição automática sem haver necessidade de ter uma formação específica, que é o que se passa agora e se passa desde 2019, ou quem, antes dessa data, não tivesse uma atividade corrente de intermediação de crédito. Agora, é igual para todos, todos os que estão a entrar de novo no mercado ou aqueles que não se tenham inscrito previamente, terão que fazer uma formação, mas isso deixaremos um bocadinho mais para a frente. No âmbito da intermediação de crédito, o que é indiferente se é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, na verdade, todos os comerciantes, dentro do formato jurídico que adotem, terão que se registar como intermediários. Ora, a intermediação de crédito é uma atividade que consiste em apresentar, direta ou indiretamente, um contrato de crédito. A lei diz que apenas a apresentação de um cliente a um mutuante, um banco, volto a dizer que eu vou referir como mutuante, a um mutuante, não será considerada uma atividade de intermediação. No entanto, existe o tema da referenciação. Alguns de vocês já poderão ter ouvido esse palavrão que foi trazido pelo Banco de Portugal em 2021, que é exatamente eu receber um cliente no meu estabelecimento, eu não sou intermediário, e dizer, olha, dirija-se ali a um intermediário que poderá fazer o crédito por si, porque eu não posso. O Banco de Portugal diz que essa própria atividade é proibida. Portanto, tudo o que seja ligado ao crédito e à apresentação de propostas de crédito ao Banco de Portugal é proibido. Depois, qualquer tipo de assistência ao consumidor, tanto prévia como a posteriori do contrato de crédito, também será considerada intermediação. Ou seja, um cliente que entra dentro de uma loja ou entra dentro de um stand e que diga eu gostava muito deste carro, mas não posso comprá-lo pronto, na realidade será a maioria das situações, para a compra de automóveis, tanto novos como usados. O simples facto de estar a dar indicação, mas olha que você pode comprar isto a prestações, pode ter um crédito, etc., já se está a incumprir. Ou seja, só um intermediário é que poderá fazer essa atividade.
tal como toda a recolha de documentação dos clientes, informações para passar a uma instituição, isso é atividade de intermediação de crédito. E a intermediação de crédito está sujeita ao regime dos intermediários. No vosso caso, aqui o que estamos aqui a ter em conta será a intermediação de crédito ao consumo, porque a intermediação de crédito está dividida, é a intermediação de crédito ao consumo e a intermediação de crédito hipotecário para o crédito à habitação, que segue, apesar do mesmo regime, a formação, por exemplo, é uma formação distinta, mas ambas têm o mesmo controle, com algumas vantagens. Do crédito ao consumo face ao crédito à habitação. É que para o crédito ao consumo não há uma obrigação de cada um e todos os colaboradores terem uma formação e uma certificação. É conveniente que tenham formação, mas a certificação não é preciso. No crédito à habitação, sim, será necessário. Aqui tem uma simples apresentação dos tipos de intermediários que existem. No primeiro quadro existem os intermediários de crédito a título acessório e que, em realidade, são a maioria de vós, penso eu, que são aqueles intermediários que intermediam crédito, que vendem crédito, digamos assim, que para a venda de bens que eles próprios estão a exercer. Ou seja, o intermediário a título acessório é aquele que tem uma atividade principal, a atividade de comércio automóvel e, acessoriamente, também vai vender crédito. O crédito que ele está a vender ao cliente A, B, C ou D é exclusivamente para a compra dos automóveis por si vendidos. Não pode estar a intermediar crédito para a compra de um bem de um terceiro. O que nos faz saltar para o quadro do meio, que é o intermediário de crédito a título vinculado. Este tipo de intermediário é aquele que está a vender crédito ou a intermediar contratos para a aquisição de bens em terceiros ou para crédito pessoal. Ou seja, crédito pessoal, leia-se, não é para a compra de um bem, não é um crédito afeto, mas sim para ter disponibilidade financeira do cliente, através do crédito. Neste caso, tal como no caso anterior, de resto, é sempre necessário haver um acordo de vinculação, ou seja, um contrato entre o intermediário, o comerciante, e um ou vários bancos, um ou vários mutuantes. Depois, o terceiro tipo é o intermediário de crédito não vinculado, que é muito aproximado do intermediário de crédito vinculado. No entanto, este intermediário não vinculado não tem um acordo com nenhum mutuante, ou seja, trabalha com qualquer mutuante do mercado. Onde é que está outra das diferenças com os intermediários de crédito vinculados? É que o primeiro é obrigado está proibido de receber o pagamento da sua atividade de intermediação do cliente e receberá, assim, a comissão por parte do mutuante. O segundo, o intermediário de crédito não vinculado, será pago pelo cliente e não pela instituição, uma vez que não tem um acordo com nenhum dos mutuantes, como disse. É muito importante que se diga estes três tipos de intermediários que existem, cada entidade, cada intermediário apenas pode exercer uma única categoria. Não posso estar inscrito como intermediário de crédito a título acessório, intermediário de crédito vinculado, ou vinculado e não vinculado e acessório. Não posso, é só numa. A diferença também entre eles é que, como já disse, cada um deles, os dois primeiros têm um acordo com as entidades financeiras, o terceiro não tem. Eu, daqui para a frente, como tinha dito, isto foi só para vos dar uma informação dos tipos de intermediário que existem, mas vamos nos concentrar, sim, nos intermediários de crédito a título acessório, que serão o que a maioria de vós serão. Ora, os requisitos gerais para que se possa exercer uma atividade de intermediação é, como eu já tinha dito, praticar atos de comércio, seja ou através
de uma atividade de uma pessoa singular que se constitui como NI ou através de uma sociedade por cotas ou anónima. Tem que ser sempre ou sociedade por cotas ou anónima ou NI. Tem que ser alguém que tenha a sua sede em Portugal. Não poderá ser alguém que não tenha sede em território português, terá a não ser que utilize, mas isso não é aqui o tema, que utilize o chamado passaporte comunitário. Mas aqui, mais uma vez, vamos nos concentrar nos residentes em Portugal, como os intermediários residentes em Portugal. Depois terá que ter uma organização comercial e administrativa que seja adequada, ou seja, tem que ter um sistema informático próprio, tem que ter arquivos, tem que ter uma organização de recursos humanos feita de forma comercialmente aceitável e tem que ter um estabelecimento aberto ao público ou, hoje em dia, com a digitalização, poderá não ser um estabelecimento físico, poderá ser para atividade através da internet. Depois tem que ter um seguro da atividade de intermediação, um seguro específico, ou isso ou uma garantia bancária. Eu, tanto quanto sei, não conheço quem tenha garantia da sua atividade através de uma garantia bancária. Todos os intermediários que eu tenho conhecimento recorreram a seguros de responsabilidade civil. Depois tem que ser idóneo, e a idoneidade é algo que é definido pelo Banco de Portugal no questionário de inscrição e registro, não ter sido condenado por não ter aberto falência, entre outras questões que poderão ser vistas de forma mais detalhada ou no questionário ou para quem fez ou para quem vai fazer através dos cursos e das formações de intermediação de crédito. Tem que ter capacidade legal, obviamente, isto aqui implica que seja maior e que não tenha nenhuma incapacidade mental que não lhe permita ter atos de comércio, senão seria injusto, como é óbvio. Tem que ter um nível de conhecimento para celebrar os contratos de crédito e através disto obtém-se ou através da formação específica ou através do nível da formação escolar que inclua todas as disciplinas para intermediação de crédito, que são muito poucos os cursos que existem nesse sentido. E depois não poderá ter qualquer incompatibilidade. A incompatibilidade, aqui os exemplos que damos é um intermediário não pode ser intermediário em duas entidades distintas. Ou seja, quando estamos a falar, por exemplo, de um grupo societário, não poderemos ter a mesma pessoa a tomar a gestão ou direção ou ser gerente de mais do que um intermediário, a não ser, e é a única exceção, que se trate de um grupo societário. Grupo societário e que tem que estar, segundo o Banco de Portugal, sob alçada de detenção de 100%. Ou seja, se o grupo pertencer a 100% cada uma das entidades à mesma casa-mãe, então aí já considerarão que poderá ser gerente ou administrador de mais do que uma empresa. Para que se faça um pedido de intermediação, aqui o que o Banco de Portugal exige uma quantidade de informação um bocadinho acima do que seria necessário, só para vos dar mais ou menos uma ideia. Os formulários que são solicitados para um intermediário de crédito têm praticamente o mesmo conteúdo de um administrador de um grande banco, por exemplo. Não faz muito sentido, mas é assim que foi decidido e contra isso não podemos fazer nada, apesar de que a ASFAC e os seus associados muitas vezes tentaram simplificar este processo, mas o regulador, o legislador, não teve muito esse interesse. Os formulários estão divididos, existem formulários para pessoas singulares e formulários para pessoas coletivas. Para além disso, é necessário preencher um questionário individual que terá que ser preenchido pelo interessado, seja o gerente ou o membro do órgão de administração ou a pessoa singular, no caso de ser um NI, e ou pelo técnico responsável que seja designado para esse efeito.
Será um questionário em função do formato que se queira adotar. Terá ainda que haver uma declaração de inexistência de incompatibilidades. Terá também que ser preenchido pelo mesmo interessado, ou pelo ENI, ou pelo administrador barra gerente, ou pelo responsável técnico. Para além disso, terá que ser apresentada a documentação da estrutura orgânica. No fundo, será definir um bocadinho o que é a estrutura e como funcionará a sociedade ou o estabelecimento, nesse caso, e que terá que especificar os dispositivos de governo que sejam implementados e os procedimentos contabilísticos e administrativos existentes na sua atividade. Depois terá que também ser apresentado um projeto de contrato de vinculação ou o próprio contrato. Leia-se, o contrato de vinculação é o contrato que os senhores vão ter que realizar com uma entidade mutuante, com um banco, e aqui é um bocadinho, entramos no problema de quem é que nasceu primeiro, se a galinha se o ovo. Portanto, alguém que se vai registar agora, por um lado, as entidades não aceitam assinar os contratos, os protocolos de vinculação, sem que o intermediário esteja registado como tal. Mas o intermediário só pode ser registado se tiver um contrato de vinculação. O que se faz é criar um projeto de contrato de vinculação com o banco, depois faz-se o registro, depois de aceito, esse projeto passará a contrato. Para além disso, teremos que apresentar a documentação, tanto do lado individual, para as pessoas singulares, para quando sejam os órgãos de administração ou os gerentes da pessoa coletiva ou para o responsável técnico, como disse. Portanto, da parte dos documentos individuais, estes documentos que aqui estão referidos aplicam-se ou para os ENIs, e para os ENIs é apenas esta informação que terão que prestar em termos de documentação. Caso seja uma empresa, tem que apresentar esta documentação individual para os gerentes ou para o administrador e a documentação da empresa, se caso sejam a empresa, a documentação que mostre o registro específico da empresa, enquanto empresa que seja. Nos documentos individuais, temos as questões básicas, que é o documento de identificação, o cartão de cidadão, o bilhete de identidade, o que seja, tem que apresentar um certificado de registro criminal específico para este efeito, tem que apresentar um currículo vitae sobre a experiência que tem e, para além disso, tem que apresentar um dos seguintes documentos: ou o certificado de conclusão da escolaridade obrigatória, e aqui há uma questão importante, que é a escolaridade obrigatória, que é preciso ter para ser intermediário, é a escolaridade obrigatória da idade da pessoa. Ou seja, atualmente a escolaridade obrigatória é o 12º ano, para pessoas de mais idade, a escolaridade obrigatória era o 9º ano, foi o 6º ano, foi a 4ª classe. Andando para trás, portanto, depende, era a escolaridade obrigatória para a idade daquela pessoa. Muitas vezes foi criada a confusão de alguém com mais idade, e no seu tempo a escolaridade obrigatória era o 9º ano, tinha o 9º ano, e, como atualmente o 12º ano é a escolaridade obrigatória, achavam que não podiam inscrever-se ou que tinham que completar até o 12º ano, o que não é o caso. Aqui é a escolaridade obrigatória daquela pessoa em particular que se lhe imputava em função da idade. Para além disso, terá que se apresentar um certificado de habilitações e o tal contrato de seguro de responsabilidade civil que eu referia, aqui no caso de ser um ENI. A documentação da empresa é uma procuração da pessoa que está a agir em representação dessa mesma empresa, em princípio será o gerente ou o administrador, um contrato de sociedade da empresa e o contrato de seguro de responsabilidade civil, que, como já foi sebejamente referido, também é obrigatório. Feito o pedido,
de autorização, o Banco de Portugal vai dar uma resposta em 90 dias. Se não der essa resposta no prazo de 90 dias, é considerado como tendo sido aceite. Normalmente o Banco de Portugal cumpre o prazo de 90 dias, ou para dizer sim senhor, ou para pedir documentação adicional, o que não são raras as vezes. O que acontece é se há pedidos adicionais, o prazo vai ser estendido até 180 dias. Seguidamente, tendo sido dada a autorização ou tendo passado o tal prazo de 90 dias sem resposta do Banco de Portugal, o Banco de Portugal vai registar, que é o passo seguinte, o intermediário. Registar o que é, não é nada mais, nada menos do que colocar na lista e no registro do Banco de Portugal que o intermediário o passa a ser. Existe a lista, no portal do cliente bancário está uma lista com todos os intermediários existentes em Portugal e registados, para que mesmo as pessoas, os particulares, os consumidores, quando vão a um intermediário, ou que achem, ou que não tenham a certeza se aquele comerciante é um intermediário, pode ir a essa lista e consultar e ver se o intermediário de facto é intermediário. Estes são, de forma muito simples, os passos para que alguém se registre e se inscreva como intermediário de crédito. Depois de inscrito e registado, com certeza que acontecerá com todos os que não são e que queiram ser, há obrigações que têm que ser cumpridas pelos intermediários. Uma questão muitíssimo importante é que o intermediário está proibido de receber dinheiro dos clientes. Como eu já tinha referido há bocado, esse é um dos pontos, a não ser que seja um intermediário de crédito vinculado, poderá receber a comissão dos clientes. Neste caso, vamos concentrar, como tinha dito, nos intermediários de crédito a título acessório, vocês não poderão receber qualquer valor relativo ao crédito do cliente, nem entradas no crédito, nem pagamentos atrasados, nem liquidações adicionais, nada. Obviamente que também às vezes cria confusão, há um valor que se pode, muitas vezes a entrada do carro não é um crédito. A entrada do carro, o carro custa 10 mil e que o cliente pague 2.000 euros de entrada do carro, o que vai acontecer é que vai reduzir o crédito, em vez de ser 10 mil, passa a ser um crédito de 8 mil. Portanto, estes 2 mil que se dizem respeito à entrada do carro, não há problema, se pode receber. Tudo o que respeita ao contrato de crédito estão proibidos de o fazer. Outra limitação, o que existe é um intermediário que esteja a intermediar um contrato de crédito entre um cliente e um banco e um mutuante, toda a atividade terá que ser feita pelo próprio. Não pode delegar em terceiros a atividade de intermediação. Obviamente que eu não estou a falar se os colaboradores de um intermediário poderão, porque estão a agir em nome daquele intermediário. O que é que acontece? O que é que não podem fazer? Não podem, por exemplo, receber informação de um cliente para um colega que seja de outro intermediário e que esteja a fazer o favor de receber a informação, a documentação, de dar informação ao cliente, porque está mais perto da residência do cliente, por exemplo, é completamente proibido. Também existe quem trabalhe através do sistema de brokers, através do sistema de intermediários vinculados, ou seja, estamos a falar de comerciantes que eles não são intermediários e o crédito será tratado por um broker, por um intermediário vinculado. O que acontece é que muitas vezes o comerciante presta informação ao cliente, recebe a informação do cliente e depois transfere toda essa documentação e informação para o intermediário vinculado. O Banco de Portugal, obviamente, e está na lei, o Banco de Portugal, a lei assim o diz, que é proibido essa atividade. Ou seja, se é um broker, se é um intermediário vinculado, está a tratar daquele crédito daquele vosso cliente, toda a relação do crédito tem que ser com
o tal intermediário vinculado. Não são vocês, vocês não podem ter qualquer interferência na informação ou na recolha de documentação com aquele cliente. Muito importante, isso tem criado vários dissabores no mercado, várias entidades, vários comerciantes têm sido penalizados com sanções graves por trabalhar dessa forma. Muito cuidado com essa questão. Mesmo os intermediários não podem aqui estar a fazer favores a outros intermediários, como eu tinha dito, para questões quando o cliente esteja mais próximo, etc. Cuidado, não façam isso, senão poderá ser um problema grave. Depois, os contratos de crédito são celebrados, como é óbvio, em nome do cliente. Isto aqui não, eu não posso deixar de dizer isto, mas é o óbvio, é constatar o óbvio. Não é o próprio intermediário que vai fazer o contrato de crédito em seu nome, é em nome do seu cliente. Mas está na lei e a mim cumpre-me dar-vos estas informações para que saiam daqui com toda a informação necessária e completa. Depois têm que ver que os seus próprios colaboradores, os seus vendedores, não têm conflitos de interesses. Ou seja, não estão a propor informação ou a propor um crédito ao cliente que não seja o crédito indicado. Também estão a ter muito cuidado que os vossos colaboradores, eles próprios, não tiveram, certamente, a formação que vocês tiveram para se certificar como intermediários, têm que ter cuidado. Tudo o que eles possam fazer e que possa levar a um incumprimento da empresa, do comerciante, ou seja, que se vos será imputado a vocês, são vocês que vão sofrer as sanções. Portanto, é importante que os vossos colaboradores também estejam informados e com conhecimentos dos limites e do que podem fazer. Andando um bocadinho para a frente, também, outras obrigações terão que ter que assegurar que os vossos colaboradores cumprem os deveres de conduta. É um bocado um complemento àquilo que eu estive a dizer. É eles estarem com a noção e com a informação dos limites do que podem fazer e não podem fazer. No caso de não serem intermediários, não podem, como eu disse há pouco, estar a prestar informações. Ou bem que a empresa, o comerciante é o intermediário, e sim, eles podem fazer aquilo tudo que o intermediário pode fazer, ou no caso da vossa empresa não estar registada, os vossos colaboradores não poderão prestar informação. Para além disso, terão que demonstrar que têm uma estrutura suficiente e indicada para a atividade em permanência. Ou seja, têm recursos humanos, como eu há bocado referi para o processo de registro, em permanência terão que demonstrar que toda a vossa estrutura é uma estrutura suficiente, com conhecimentos, com formação, com uma estrutura informática de recursos humanos permanentemente apta para a atividade de intermediação. Depois, também terão sempre que ter no interior do estabelecimento, e quando agora, como disse há bocado, estabelecimento e o site, e em lugar bem visível, a informação de que estão registados como intermediários. Essa informação no interior ou no site tem que ter o vosso nome, contactos, a indicação do número de registro junto do Banco de Portugal, que tipo de intermediário de crédito é que são, neste caso será maioritariamente intermediários a título acessório, a identidade dos bancos, ou seja, dos mutuantes com quem vocês trabalham, seja com a CTLM, com o Cofidis, 321, Banco Príncipe, que seja, Santander, tem que lá ter a informação de quem são os vossos parceiros no financiamento. Depois, terão ainda que estabelecer e indicar que serviços é que estão autorizados a prestar de acordo com a vossa inscrição. Esta é a informação no interior. Para além disso, também tem que ter informação no exterior do estabelecimento. Aqui, de uma forma mais simples, terão que indicar o nome ou a firma da sociedade, a categoria de intermediário e também o registro junto do Banco de Portugal. Limita-se a estas três informações. Depois, para além disso, embora aqui hoje em dia já seja banalizado e a vossa atividade comercial já isso obriga, terão que estar
registado junto de duas entidades de resolução alternativa de litígios. Não terão que ser duas novas. Se a vossa atividade comercial automóvel já estiverem registados, serão essas duas, não há que registar em duas outras adicionais. Continuando, esperando não estar a ser suficientemente maçador, mas infelizmente isto aqui é uma regulamentação que é densa e não é fácil, temos ainda que definir que os responsáveis técnicos, como eu disse inicialmente, as empresas, vocês, quando não sejam ENIs, mas empresas, quem faz o registro, quem está formado ou certificado, pode ser o gerente, o administrador ou um responsável técnico, que é alguém que vocês elegem, dos vossos colaboradores, que será o responsável pela atividade de intermediação. Neste caso, terá exatamente as mesmas obrigações do administrador ou do gerente. Que este responsável técnico terá que ser exclusivo da vossa empresa. Não pode ser responsável em mais do que uma entidade e não pode ele próprio ser intermediário a título individual. Portanto, aqui, lá está, mais uma vez, o princípio da exclusividade. Os membros do órgão de administração ou a gerência é a mesma questão, não podem exercer atividade nem por conta própria, nem em mais do que uma entidade, a não ser, como já foi referido, que pertençam 100% ao mesmo grupo. Portanto, é muito importante também que tenham isso quando se tratam de grupos. Depois, sempre que haja riscos especiais, e aqui eu peço-vos imensa desculpa, eu não vos sei dizer o que é que são os riscos especiais, porque e o Banco de Portugal não os esclarece, tem que se informar o cliente dos riscos especiais na questão da contratação de um crédito. Obviamente, os riscos especiais é se não cumprir, pagará juros de mora, o que não é bom, isto irá estar na Central de Responsabilidades do Banco de Portugal, a CRC. Mas o Banco de Portugal, aqui mais uma vez, ou o legislador quis indicar mais do que aquilo que era suposto ou que deveriam ter. Continuando, eu vou dar aqui, pela segunda vez, uma nota muito importante da referenciação, que é a tal atividade de alguém que não é intermediário, indicar o cliente para um intermediário. Ele próprio não pode ser, prestar apoio na contratação de um crédito e dirige o cliente para um outro intermediário ou para um intermediário vinculado, um broker. Eu peço desculpa estar a insistir muito neste tema, mas a verdade é que é um tema muito quente junto do Banco de Portugal e não só os associados da ASFAC já tiveram amonestações do Banco de Portugal, como existem comerciantes automóveis que tiveram sanções graves e grandes, como os próprios brokers também já foram. Este tema da referenciação é um tema que está ainda para ser decidido pelo Banco de Portugal até que ponto é que pode ser feito ou não. Mas hoje a verdade é que não pode ser feito. Ou seja, este tal encaminhamento que viola a intermediação pode levar a sanções aos não intermediários de até 50 mil euros se forem ANIs, se forem empresas, a multa pode ir até 250 mil euros. É grave, é um problema grande, portanto, mais vale não correr estes riscos. Neste momento, a referenciação é proibida. Logo, um comerciante automóvel que queira vender e disponibilizar crédito aos seus clientes terá sempre que o fazer sendo intermediário. Caso não seja, então não o poderá fazer. Depois, durante o período de exercício da atividade, se verificarem alterações aos registros, está aqui um elenco das alterações que constam do registro e que, se ocorrerem, vocês terão que comunicar ao Banco de Portugal, para que o Banco de Portugal, junto do seu registro, altere a informação que lá tem. Seja os vossos contactos, o telefone, mail, morada, domicílio profissional ou sede, ou seja, vocês têm que comunicar. A alteração das entidades
com quem trabalham, ou seja, se houver, se celebrarem um acordo comercial com uma outra entidade ou se terminarem algumas das que existem, têm que comunicar ao Banco de Portugal, têm que informar se alterarem de seguradora ou anualmente têm que informar que o vosso contrato de seguro foi renovado. Se alterarem a categoria de intermediário, também têm que prestar essa informação. Se o vosso responsável técnico mudar, se a vossa denominação social for alterada, se mudarem de CAI principal, do objeto ou a estrutura acionista também, se for alterada, tem que informar o Banco de Portugal. Este processo não é um processo que está sujeito a autorizações como o processo de registro inicial, é sim um processo só de informação e o Banco de Portugal assim o fará de imediato. Há aqui um tema também que existe e vocês têm que ter especial atenção, que é a publicidade. Quando vocês fazem publicidade a produtos financeiros, essa publicidade, e leia-se quando fazem publicidade ao crédito, têm o automóvel, comprem este automóvel com uma prestação de X, Y, Z, essa vossa informação, essa vossa publicidade, seja no vosso estabelecimento, seja através das redes sociais, seja na internet, no vosso site, tem que ser sempre, nunca se esqueçam, tem que ser sempre autorizada pelo parceiro financeiro, pelo banco com quem trabalham, tem que dizer, sim senhora, esta publicidade está de acordo, pode colocá-la ou afixá-la ou colocá-la na internet, redes sociais, etc., como tinha referido. Atenção que o não cumprimento deste requisito também vos pode trazer dissabores grandes, que não é isso que se quer, como é óbvio. Quando vocês façam a publicidade à vossa atividade de intermediários, essa já não tem que ser autorizada, como é óbvio, pelo banco, uma vez que não vão falar de produtos financeiros, mas tem que ter toda esta informação aqui indicada. A vossa categoria, o vosso número de registro, com quem é que trabalham, etc. Não é já suficiente a informação que já está sobre o automóvel, como ainda tem que insistir e ter toda esta informação adicional para ter nos spots publicitários. É chato, mas ouçam, é o que existe. Se vocês não cumprirem com o aviso prévio, com a informação prévia, com a autorização da entidade com quem trabalham, além de poderem estar a criar um prejuízo na própria entidade que depois repercutirá nos senhores e senhoras, vocês próprios podem ter também alguns dissabores. Dissabores esses que são nada mais, nada menos do que estes que aqui tenho. Como eu tinha referido há bocado, vocês incumprindo com a atividade de intermediação, não sendo intermediários, ou seja, se não forem intermediários e fizerem atividade de intermediação, ou sendo intermediários, se não cumprirem com as vossas obrigações, estão sujeitos a multas até 50 mil euros se forem pessoas singulares e de 1.500 a 250 mil euros no caso das empresas. Eu peço desculpa, estou novamente aqui a falar novamente e a reforçar este tema, mas é muito importante que, no fim do dia, estes impactos financeiros não são de pouca importância, são de muita importância, podendo, se calhar, levar quem os sofra a ter que fechar portas e eventualmente até abrir falência. Sem prejuízo de poder ser-lhe retirada a licença de intermediários. Para além disso, há determinadas atividades que vocês podem pôr em xeque o banco, a entidade mutuante com quem trabalham, e estes sofrerão um prejuízo, uma coima, até 1,5 milhão de euros. Obviamente que isto estará certamente nos contratos que se essa multa que o banco sofreu resultar de uma má conduta vossa, haverá o direito de regresso do banco sobre vocês, ou seja, vocês terão que indenizar o banco por esta multa que eles possam ter com uma inatividade ou por a falha do cumprimento vosso. Se por acaso, obviamente, se vocês cumprirem com tudo e o banco sofrer uma multa, vocês não têm nada a ver com isso e não vão ser responsabilizados, como é óbvio.
O Banco de Portugal tem criado diversas formas de verificar o cumprimento da atividade. Ou seja, tem feito visitas de cliente-mistério e faz não só aos intermediários para ver se eles estão a cumprir, como também faz visitas a não intermediários, seja a comerciantes, seja automóvel, seja de outras áreas, que e perguntam, por exemplo, olha, sim senhor, gosto muito deste automóvel e tal, mas gostava muito de comprar a crédito. E se o comerciante, que não é intermediário, der informação, e se for uma visita do Banco de Portugal, é um problema, porque vão sofrer as consequências. Eu costumo dizer, eu no passado trabalhei, até há 2 anos atrás, era diretor jurídico e de compliance de um banco, que agora, continua a ser associado à ASFAC. E o que eu sempre dizia às áreas comerciais é: temos que ter em conta que qualquer cliente pode ser o Banco de Portugal. Temos que considerar que qualquer cliente pode ser uma inspeção. Então temos que estar prevenidos que eles não vão avisar ao license do Banco de Portugal de fazer uma inspeção. Fazem uma visita de ministério e, a partir daí, farão as suas averiguações e tomarão as notas e as consequências. A ASFAC tem, para prevenir essas questões dos intermediários, para ver se os intermediários estão a cumprir com todos os requisitos a que são obrigados, criou um protocolo com o SGS. A SGS, para quem não sabe, é uma entidade de certificação. E o que é que a SGS faz? A pedido dos associados da ASFAC, ou seja, das entidades mutuantes, pode fazer visitas aos seus intermediários para ver se estão a cumprir com tudo. Isto não é uma conduta de policiamento, antes pelo contrário, é pedagógica. É para que, em vez de ser o Banco de Portugal, poder os intermediários ter uma autoavaliação de se estão a cumprir com tudo. Depois a SGS fará um relatório, que será também, em regra, não avisam no momento que vão, para ter também aqui o efeito de cliente mistério, e depois vou fazer um relatório. O relatório esse será entregue à entidade mutuante e ao intermediário, onde estará um relatório a dizer se o senhor dava tudo impecável, não há nada a fazer, ou assinala o que é que não estava correto. O que é que acontece? Haverá a oportunidade do intermediário corrigir as falhas. Se no dia seguinte aparecer o Banco de Portugal, as falhas estão corrigidas. Ademais, terão sempre na mão uma evidência que já foram visitados por esta entidade independente de certificação e que estava tudo bem. Não são só os associados da ASFAC que podem pedir estas visitas, estas certificações, podem ser os próprios intermediários que pedem para fazer a si próprios, até porque querem ver se os seus colaboradores estão a agir em conformidade ou não. Estes são os temas principais sobre e que se concentram na intermediação de crédito. Ora, a intermediação de crédito também implica, não é uma novidade, porque já é para todos vocês uma obrigação cumprir com a lei da prevenção do branqueamento de capitais, que terão que ter formação sobre branqueamento de capitais, limitar os valores que recebem, se houver dúvidas, vão ter que prevenir as autoridades, etc. Isso pela vossa atividade comercial que têm. Para além disso, pelo facto de serem intermediários, vocês são a primeira linha de defesa dos bancos. Os clientes é com vocês que vão estar, são vocês que têm o cliente à vossa frente e não os bancos. Vocês, tal como o nome indica, são intermediários. O que é que acontece? É que será uma obrigação vossa fazer todos os deveres de identificação do cliente no âmbito do branqueamento de capitais. O aviso do Banco de Portugal diz que as entidades mutuantes, os bancos, podem delegar em vocês a atividade de verificação do cliente, uma vez que um intermediário tem formação de intermediário, tem formação adicional de branqueamento de capitais, tem critérios de diligência, é alguém formado, alguém capaz, pode ser ele próprio a fazer a avaliação, a primeira avaliação chamada Know Your Customer,
em nome dos bancos. Portanto, é importante também que haja esses conhecimentos e essa sensibilidade do que é e do que não é possível fazer no âmbito do branqueamento de capitais, uma vez que as consequências, tanto para vocês como para as entidades, são aqui bastante mais graves. A lei do branqueamento de capitais, que não é específica para os bancos, é para toda a atividade comercial, se houver o incumprimento, pode levar a sanções, ou seja, a multas até 5 milhões de euros e penas de prisão. Obviamente que é em função da gravidade do incumprimento é que será estes valores. Certamente, pelo incumprimento ligeiro, não serão 5 milhões de euros, serão nem prisão, mas obviamente que isto aqui tudo dependerá do critério que depois o juiz e o regulador irão adotar. Os intermediários de crédito que propõem, como eu disse, contratos de crédito a clientes têm que garantir todos estes requisitos que seriam impostos às instituições, que é identificar bem o cliente, identificar bem os intervenientes, nomeadamente os beneficiários efetivos. Beneficiários efetivos são, no caso das empresas, quem é que é efetivamente o beneficiário daquela empresa, quem é que é o último detentor de interesses naquela empresa. Portanto, tudo isso terão que ter. Tem que garantir que recebem cópias da documentação e que verificam com os originais. Tem que ter também, quando necessário, saber qual é que é a natureza do negócio, confirmar que a documentação é verdadeira, pedir toda a documentação adicional que o banco intermutuante vos peça para pedir em caso de dúvida e enviar toda a documentação para os bancos com quem trabalham, para que eles próprios possam ter também o registro dos seus clientes. Esta é, e eu presumo que não seja novidade para vocês, a questão do branqueamento de capitais, porque no âmbito da supervisão da ASAI já terem parcialmente obrigação de cumprir. Passando para a formação. A formação, eu aqui gostaria de vos dar nota de dois tipos de formação. A formação obrigatória, para o registro como intermediário, e a recomendável. A obrigatória, como eu disse, vocês para se registarem como intermediários terão que ter uma certificação de intermediário de crédito. Essa certificação divide-se em duas, ou seja, o certificarem-se como intermediário de crédito obriga sempre a duas formações. Uma que é igual para todos, que é o curso geral de intermediário de crédito. Tem que ter aprovação. Depois, existe uma certificação adicional e obrigatória, que é a certificação específica em intermediação de crédito aos consumidores. Isto se só quiserem fazer intermediação de crédito ao consumo. Se quiserem fazer a intermediação de crédito hipotecário, de crédito à habitação, terão que ter também a formação em intermediação de crédito hipotecário. Ou seja, alguém que queira ser intermediário de crédito ao consumo e crédito à habitação tem que fazer estas três formações que aqui vêm. Alguém que só queira fazer a intermediação de crédito ao consumo tem que fazer a geral e a intermediação de crédito aos consumidores, a outra não é necessária. Depois, o que é recomendável? É recomendável que seja feita o curso de intermediário de crédito, mas atenção, aqui é importante, este curso do lado do recomendável não é o mesmo curso de certificação, é um curso de ou relembrar, um curso de refresh da informação dos conhecimentos para o próprio intermediário, ou o que fazem muitos dos vossos colegas que têm vários vendedores é prestar este curso de intermediação de crédito aos vendedores, que não sendo o curso, peço desculpa, que não sendo o curso de certificação, é um curso que é essencial para que os vossos colaboradores tenham conhecimento das regras de intermediação, porque eles são quem irá dar a cara por vocês e se eles falharem na venda de crédito, na forma de venda do crédito, da intermediação de crédito, peço desculpa, são vocês, senhores e senhoras, que vão sofrer. Portanto, é importante que os vossos intermediários, que os vossos colaboradores também tenham este curso simplificado de intermediação de crédito. Para além disso,
A prevenção do branqueamento de capitais também é muitíssimo importante, não só para vocês como para os vossos colaboradores, porque independentemente da vossa atividade e do que seja, vocês mesmo que vendam um carro pronto, também têm que ter conhecimentos de branqueamento de capitais, não convém receber, ou não podem receber em dinheiro acima de 3.000 euros, etc. Mas isso são certamente questões que já estarão familiarizados. Bom, esta era de uma forma muito rápida e muito simples dar-vos mais ou menos algumas ideias ou relembrar aqueles que já são intermediários o que precisam de saber para vos relembrar, aqueles que não são intermediários para que saibam o que precisarão de fazer. E quem não é intermediário e esteja a tratar de contratos de crédito, saber os riscos em onde está a correr. Tanto a ANECRA como a ASFAC têm cursos de formação, de branqueamento de capitais, a ANECRA já os disponibiliza, irá certamente também disponibilizar, através dos cursos certificados da ASFAC, os cursos de formação e de formação de intermediário, de certificação, ambos, tanto o recomendável como o obrigatório. Portanto, é muito importante que os senhores façam essa e que estejam permanentemente atualizados com a informação. Certamente que será disponibilizada o meio, como já foi inicialmente, para questões que possam ter. Caso tenham questões adicionais, poderão colocá-las, nós tentaremos responder. Eu chamo a atenção que o que eu aqui estive a falar foi, e tendo em conta a limitação de tempo e não vos querendo passar mais, porque já é suficientemente maçador o tema, é apenas uns highlights sobre o que é preciso. Detalhes terão que ser através de formação. Os contactos da formação da ANECRA vocês já os terão enquanto sócios. Aqui também vos deixo os contactos de formação do lado da ASFAC, caso estejam interessados em fazer estas formações. Obviamente, eu não estou aqui a dizer que tem que ser por aqui. Existem outros fornecedores de serviços de formação, mas vocês poderão sempre, através da vossa associação da ANECRA, obter todas essas informações. Agradeço imenso o vosso tempo, agradeço a paciência que tiveram em ouvir-me, espero bem que tenha sido útil e que, de hora avante, possamos colaborar mais em conjunto para ajudar todos os comerciantes, todos as senhoras e senhores que prestam a atividade de comércio automóvel para que estejam permanentemente defendidos e agradeço-vos muito, agradeço mais uma vez à ANECRA esta oportunidade e espero que se tenha sido suficientemente útil. Muito obrigado, uma boa tarde e o resto de boa semana. Obrigado, obrigado, Dr. Duarte, pela apresentação. Queria agradecer em nome da ANECRA toda a informação que foi prestada e vamos passar agora aqui à parte das perguntas e respostas. Eu sei que estamos em cima do tempo, mas pedia só aqui, Dr. Duarte, se não se importava de responder, eu vou só tentar compilar aqui duas ou três perguntas e agrupá-las. Hum, Tenho aqui uma questão que diz: não posso dar a flexibilidade aos meus clientes de pagamentos parcelares se eu não for intermediário de crédito? Não, não, porque essa. Peço desculpa. Se quiser fazer ou permitir que o cliente pague o carro assim em pagamentos parcelares, neste momento estamos numa questão dúbia. À partida, sim, mas nós temos foi publicada no final do ano passado a nova diretiva do crédito ao consumo. A nova diretiva do crédito ao consumo já prevê e vai ser transposta durante este ano, até ao final do ano que vem, e vai substituir o atual decreto-lei do crédito ao consumo. E diz que apenas será permitido dar facilidades de pagamento parcelares até 50 dias, não mais do que isso. Tudo o que seja para além, e sem juros, porque se permitir com juros já é sempre considerado um crédito. E daqui para a frente, se for por mais de 50 dias, com a nova lei que será publicada durante o ano que vem, mais de 50 dias nunca será permitido. Ok.
Obrigado. Segunda questão. Foi mencionado que não podemos receber entrada de financiamento, exceto se for uma retoma. Tenho conhecimento disso num caso da ALD ou de leasing, mas no caso de crédito para automóvel, o valor da entrada deverá ser cobrado por nós, comerciantes, segundo indicação que temos do mutuante. Como eu tinha dito, se a retoma ou se a entrada for para liquidar o valor do carro, e vamos olhar outra vez para o exemplo que eu dei há bocado, vamos primeiro começar por uma reforma. Um carro que vai ser comprado, um novo carro, não tem que ser novo, um novo carro custa 10 mil euros. E eu entrego, seja em retoma, seja em pagamento, em numerário, cheque, ou seja, 2 mil euros. Se esses 2 mil euros forem para abater ao valor do carro a ser comprado, Uhum. e o que significa que o crédito será de apenas 8 mil euros e não de 10 mil euros, então aí poderá receber, como é claro. Se for um crédito de 10 mil euros e o cliente entregar 2 mil euros para abater ao crédito, isso não é permitido, porque Ok. será pagamento do crédito. Do crédito, sim. Se for do carro, sim, que é a retoma, abate ao valor do carro. Se for Exatamente, é a tudo o que for retoma. relativo ao crédito, E terá, depois, não poderá. exatamente, depois irá pedir um crédito de 8 mil euros e não um crédito de 10 como a 10 mil. entrada de hoje. Ok. Obrigado. Tenho aqui mais uma questão. Tenho um stand, não sou intermediário de crédito. Posso reunir os documentos para enviar para a pessoa dos créditos, para ser aprovado ou não? Não. Essa é a tal referenciação, isso já é uma atividade pré-contratual que é expressamente proibida e sancionada fortemente pelo Banco de Portugal. Ok. Dr. Eduardo, ajude-me só aqui. Se eu for um comerciante de usados, ok? Não sou intermediário de crédito, mas tenho um cliente que me diz que queria fazer o crédito. O que é que eu devo fazer? Posso dar um cartão de alguém? Como é que eu giro esta situação? Ou, obviamente, o ideal será vou-me tornar intermediário de crédito, já posso fazer esta parte. Mas ajude-nos só aqui a perceber como é É que. muito, é muito complicada essa Uhum. questão, porque o Banco de Portugal é o que ele chama referenciação. Ok. Agora eu vou-vos dar a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: não faz sentido que eu vá comprar um carro, vá ter com o Tiago, que não é intermediário, e que eu queira comprar o carro, mas eu não consigo comprar a pronto. E o Tiago, como não é intermediário, não possa sequer abrir a boca. Não faz sentido. Uhum. O lógico será que pelo menos o Tiago possa dizer: olha, eu não posso prestar informação, mas vá um intermediário aqui, ali ou acolá. Esse é o limite do que pode fazer. Ok. Mas nem sequer pode dizer vá àquele. Hoje, para o Banco de Portugal, não pode dizer vá àquele intermediário. Pode dizer: Nem olha, eu sequer sou posso crédito. especificar quem. Ok. Exatamente, só pode dizer: olha, sobre o crédito eu não posso tratar, nem posso, não tenho informação para lhe dar. Vai ter que ir a um banco ou a um intermediário. Hoje Ok. é isso que será. A referenciação seria dar eventualmente a informação, olha, vá ao intermediário A, B, C ou D que poderá tratar disso. Mas hoje o Banco de Portugal diz que quer dar informação de crédito, tem que ser intermediário. Ok. Está explicado. E obrigado. Nada. Pronto, aqui Eu questões. lamento a resposta não ser Não, mas sim, a mas melhor, é para mas é o que perceber que é. é. Eu ponho na posição e digo assim: tenho aqui um stand de usados, estou a vender usados. De repente o cliente diz-me: "Pá, quer fazer um crédito, não consigo pagar a pronto." É esta parte mesmo que eu te perguntei: é o que é que eu posso dizer, pelo menos? Ok, olha, tenho que recorrer, existem N Exato, entidades, não lhe posso dizer especificamente e aqui estou salvaguardado. Já exato. percebi. Ok. Outra questão: não sendo intermediário de crédito, o Banco de Portugal pode inspecionar-me e multar-me? Pode. Nesta lógica, por exemplo, se eu referenciar, claro que sim. Pode, porque o Banco de Portugal é quem tem a capacidade de inspeção e sancionatória para toda a atividade de intermediação de crédito, seja dos intermediários, seja um não intermediário que está a fazer atos de intermediação de crédito. Portanto, tem toda essa capacidade. Ok, tenho aqui mais uma. Tenho de mudar o meu CAI para ser intermediário? Não, não. O CAI principal continua o vosso CAI no caso de comércio automóvel ou comércio de eletrodomésticos, se for o caso, calculo que não estejam aqui presentes, mas qualquer CAI principal depois terá que ter um CAI secundário de intermediação de crédito, que, salvo erro, é o 6619, salvo erro, que é o CAI secundário que é necessário ter, mas o principal mantém-se. Ok.
Os meus funcionários terão que ter formação. Também já abordaste este tema relativamente à questão, pelo menos, da parte da intermediação de crédito, o genérico, faz todo o Do sentido. genérico, exatamente, para que não seja um funcionário que vá criar problemas ao intermediário por não ter a informação necessária. Ok? Bom, temos, e é bom sinal, fizeste aqui uma apresentação e estamos a ter bastantes questões, portanto é bom sinal. Deixa-me só ver aqui. Um intermediário de crédito não pode liquidar em nome do cliente uma antecipação de um contrato de crédito de uma retoma entregue? Não, não porque, quer dizer, eu vou fazer aqui um bocado um nonsense, que é, se for um bom samaritano e quiser pagar em nome, até poderia, mas a verdade é que essa liquidação vai decorrer de ter recebido previamente ou de vir a receber do seu cliente o valor, seja através de uma retoma, seja de dinheiro. Depois o que vai fazer é ele vai entregar aquilo que recebeu ou vai receber do cliente. O que é que significou aqui? Que ele recebeu valores e um automóvel é um valor, recebeu valores do seu cliente relativamente ao crédito, que é uma das atividades proibidas, como eu referi no início. Ok. Sou intermediário de crédito, mas queria passar de NI para limitada. Como posso fazer? Como pode fazer isso? Aí terá que Tem a ver com a parte. fazer uma constituição de uma empresa, poderá nomeadamente fazer a empresa na hora, e depois de ter a empresa constituída, irá registar essa empresa como intermediário. Não vai, presumindo, obviamente, que nessa transformação esse ENI seja o gerente da futura empresa, já tem a formação feita, portanto vai ter que submeter o registro, mas a formação está feita. Vai ter que criar um registro novo para essa empresa. Porquê? Porque é um NIF novo. Um NIF novo é um intermediário novo. E depois cancelará o seu registro enquanto intermediário ENI. Como eu tinha dito, não é possível ser intermediário a título individual e gerente de um intermediário. Ok, percebido, obrigado, Duarte. Só tenho aqui uma última questão, que é: tenho de ter um livro de reclamações dedicado à atividade de intermediação? Não, não. Pelo facto de ser comerciante, já tem que ter o seu livro de reclamações, de acordo com o Decreto-Lei 157. O livro pode ser exatamente o mesmo. O que é que vai acontecer? Vai ter que indicar no autocolante que tem com a indicação para a atividade automóvel, com certeza que tem a indicação de que as reclamações serão dirigidas à ASAI e o endereço da ASAI. Terá que ter também a indicação para as reclamações no âmbito da intermediação. As reclamações são dirigidas ao Banco de Portugal e a morada do Banco de Portugal, ou ter um cartaz novo. Mas o livro poderá ser o mesmo. É feita uma reclamação do âmbito do comércio automóvel, é enviado para a ZAI a folha de reclamações, é feita uma reclamação no âmbito da intermediação e enviado para o Banco de Portugal. Se for no livro de reclamações eletrónico, aí o processo será automático. O livro de reclamações eletrónicas distribui logo para o supervisor dedicado. Ok. Duarte, obrigado mais uma vez pela tua formação e pela informação que nos prestaste. Dou por terminado o workshop. Vou pedir aos participantes, antes de desligarem, para preencherem um questionário de satisfação. Apenas desta forma nós conseguimos avaliar o workshop e se fomos ou não ao encontro das vossas necessidades. Este questionário vai ser disponibilizado aqui no chat. Caso tenham comentários ou sugestões, agradecemos que também os façam para que possamos melhorar. Ok? Está aqui o QR Code que podem utilizar para preencher. O questionário é muito rápido de preenchimento, mas assim conseguimos avaliar se cumprimos as vossas expectativas. Relembro apenas que os associados da Negra têm vantagens, como o Duarte tinha falado, na questão do seguro de intermediação de crédito. Portanto, caso exista interesse da vossa parte, contactem o vosso responsável de zona ou eventualmente os serviços internos da ANECRA. E também relembrar que temos formação de prevenção e branqueamento de capitais, também com preços vantajosos para os associados à ANECRA,
e no próximo dia 5 de julho vamos ter um workshop específico do manual de branqueamento de capitais que passou a ser obrigatório. Obrigado a todos e boa tarde.